amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ideias em Cortes. Antes de tudo, gostaria de agradecer pela quantidade expressiva de visualizações do vídeo anterior. Eu não esperava que fosse tão expressiva a quantidade de visualizações, mas simplesmente vocês me surpreenderam. Gostaria de agradecer também pelas curtidas e os comentários. Dentre os comentários, houve apenas um que foi negativo. Entretanto, comentários negativos, eles não são necessariamente comentários prejudiciais ao canal. Uma pessoa que afirmou que eu estava me enganando porque eu afirmei que precisava atingir o pré-requisito horas mais rápido. E, além disso, sugeri, caso que quisessem, pudessem fazer doações para o canal para comprar um microfone melhor e assim publicar mais vídeos e com uma qualidade melhor, uma qualidade mais, um áudio mais limpo. Eu faço um tratamento de áudio bastante demorado, bastante longo e, apesar disso, a qualidade dele não é das melhores possíveis. Então, fiz esse pedido. Ninguém é obrigado a fazer doações, ninguém é obrigado a curtir, comentar e compartilhar. Se quiserem, se puderem. Então, agradeço também pelos comentários positivos, que foram mais comentários positivos em comparação ao comentário negativo. Enfim, eu peço ajuda, por quê? Porque eu tenho certeza que, no momento, não conseguiria fazer essa aquisição e também porque eu acredito que vocês podem ajudar, na medida possível. Poxa, eu não posso ajudar fazendo uma doação Pix. Não há nenhum problema. Se você quiser, se você apenas puder curtir, comentar e compartilhar, já será de grande valia e isso vai ajudar bastante o canal, ok? Então, mais uma vez, se puderem, vocês fazem isso, a doação. Se vocês não puderem, também não quiserem, não há nenhum problema. O importante é que vocês assistam e ajudem-nos a atingir mais rápido o pré-requisito horas para monetizarmos o nosso canal, ok? Bem, no vídeo de hoje nós temos um corte que é do canal Cortes do Jovi. Na verdade, o vídeo mesmo originário é do Inteligência FTDA, do Cortes de Inteligência FTDA. Ele pegou um corte aqui, disse que pôs no canal dele, mas é do Inteligência FTDA. A discussão aqui sobre a questão do Hamas, o Vilela ficou um pouco exaltado devido à defesa de uma feminista aqui ao grupo. Ela não conseguiu deixar de defender o grupo e o Vilela ficou um pouquinho nervoso, um pouquinho chateado com isso e fez uma interrupção. Vamos acompanhar comigo esse corte? Então, vamos lá. Por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Sim, matar bebê, matar civil, me parece um partido. Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Hamas. Não, veja. Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, não. Bebê guerra, só civil. Condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, okay. Eu acho que tem uma guerra. Mas vale matar... genocídio, mas uma luta de colonização sendo levada... Entrar deliberadamente, matar, que é estuprar... o que Israel faz. Eu tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas um partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o Hamas é um partido... Os fins justificam os meios? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Então, eu tô falando, pode fazer isso? Os meios? Não. Os fins justificam os meios? Não. Então, tá? Agora eu posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel. Tá? Isso já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos para outro. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que eu não defendo, mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Não, você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram para matar soldados, eles não entraram soldado contra soldado.
Eu Gente, vi o olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, Civis. estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu pronto, não, é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho Assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também é tenho só acordo. isso. Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente? Como assim? Meu porque Deus. Porque Teve aqui mais a gente mortes vê da Palestina uma do que política Israel, de vocês Estado sabem levada disso, né? adiante por Não, décadas. assim, é Eu melhor. estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido que você não ninguém tá mude de defendendo opinião. morte de bebê, Claro que Não, ela tá defendendo. Vilela, que é Ela isso? falou que foi- Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha Explica, posição? repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Deixa eu só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o Mas que intuito eles- de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Entraram Vilela, numa nós festa, tamo- numa nós tamo rave do e lado saíram da- atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o Não, outro. não. Sangue de Jesus pra Ai, meu poder. Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela def- Portanto, Não, a vamos gente para não outro assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não- Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela Paulo aqui, é de fato, veja bem, isso independente se está fazendo a defesa do Hamas aqui ou não. Vejam, algumas pessoas, como se identificam à direita do espectro político ou à esquerda do espectro político, porque via de regra as pessoas têm essa percepção, essa visão binária, tendem a fazer o seguinte: se eu me identifico à direita do espectro político, o outro lado eu passo a demonizar. E quando vem falar algo, alguém vem pontuar, alguém da esquerda, alguém que se autodeclara na perspectiva dela, à esquerda do espectro político, vem pontuar algum erro que alguém da direita, ou que eu consideraria direita, ou dos valores que a direita defende, quando vem criticar, eu faço que vou relativizar tudo isso. O mesmo, a recíproca é verdadeira. Ou seja, a esquerda faz a mesma coisa. Quando você fala a esquerda busca sempre demonização daqueles ou daquilo que ela entende que pertence à direita, e em relação à esquerda, a percepção dela, aos integrantes, etc. Independente aqui daquilo que fomos discutir. Fomos discutir partido político, fomos discutir valores, etc. Vai buscar o quê? Fazer a relativização também disso. A dificuldade da pessoa aqui em questão é o seguinte: ao menos admitir o seguinte. Veja, a atitude do Hamas, a atitude adotada naquele dia, embora exista aí muitos questionamentos sobre o porquê o Estado de Israel, que tem monitoramento 24 horas naquela fronteira ali com a faixa de Gaza, e que tem um serviço de inteligência bastante qualificado, e tem ajuda, parceria com os Estados Unidos, etc., não conseguiu prever isso. Existem muitos questionamentos, mas independente disso, a ação do Hamas, a atitude adotada ao penetrar no território israelense naquele dia, não foi com o intuito de atacar soldados. Não foi com o intuito de atacar o governo israelense que faz ataques ao povo palestino. Não. O intuito deles foi criar uma situação, com um objetivo terrorista. Foi criar terror. Porque quando você faz tudo isso que o Vilela pontuou, que o Hamas fez, eu não vou repetir algumas palavras aqui porque o YouTube não gosta, como pegar um bebê e pegar uma mulher e outras coisas, independente de se é criança ou não, se é adulto ou não, se é homem ou mulher, não interessa. A atitude deles não focou só soldados israelenses, não focou o governo israelense que está fazendo ataques a eles, focou pessoas, focou civis. Então, por causa disso, o Vilela trata essa atitude do Hamas como terrorista. E faz bem. E também, na perspectiva dele, quando o Estado de Israel faz isso,
busca na Cisjordânia retirar pessoas, por exemplo, e criar assentamentos, expulsar palestinos das suas casas, sob o pretexto que nós estamos ocupando isso aqui, também é um ato terrorista. Porque não está visando o ataque ao Hamas, não está visando o ataque a esses grupos que, na perspectiva de Israel, estão lutando, estão criando terrorismo. Está simplesmente atingindo a população civil. Então, o Vilela consegue fazer bem essa pontuação, consegue distinguir bem o que é defender Israel, ser pró-Israel, mas, ao mesmo tempo, conseguir pontuar as atitudes atrozes de Israel. Mas a feminista aqui, ela não é capaz de fazer isso. Ela não é capaz de perceber, fazer uma defesa do Hamas, por exemplo, não a defesa do Hamas não, errado aqui, a defesa do povo palestino, mas não é capaz de demonizar o comportamento do Hamas, porque na perspectiva dela, quando o Hamas faz um ataque a Israel, a gente não poderia analisar da mesma forma. São dois pesos, duas medidas. O porquê, até o presente momento, ela não colocou, mas logo adiante, muito provavelmente ela vai colocar esse ponto dela. Mas é isso. Essa hipocrisia por parte daqueles que se autodeclaram de um lado ou de outro, não são capazes de pontuar os próprios erros e por causa disso são manipulados, são usados, Mas enfim, vamos ao vídeo. Ela, como host, se meteu no debate pra começar. Não, é que ela tá falando falando pergunta pra me mãe, desculpa, sobre o que ela tema que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 tentando- vezes. Não, eu não consegui explicar. Porque é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala- Pera, vamos falar uma coisa aqui? Vamos Ela falar, não eu é sou contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus, contra. tá aí. Eu sou contra o que Você Israel viu, faz. evidente. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Foi uma Israel. colega aqui de É debate. que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. as feministas É uma ação, contra. por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o macabro. Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas isso eu posso como falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, Porque se você é que deixa eu isso falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E pro foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu 2 o anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo. Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem os que fins pegar em justificam os meios. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo se eu matar- atacado. Se eu estuprar uma mulher... Israel existe há Pera, décadas. terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. veja, Eu não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra e de nós? apartheid. Não, gente. a gente parou Não, por uma eu quero discussão, saber da foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu só- a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela falando... já Mas você não respondeu. Olha, enfim, na perspectiva dela é o seguinte, o que ficou claro foi o seguinte, como o Hamas, ao menos em tese, na perspectiva dela, isso é um movimento reativo, porque ela colocou o seguinte, que por décadas o Estado de Israel vem cometendo genocídios, o genocídio contra a população palestina.
as atitudes de Israel ao longo do tempo, até os dias de hoje, desde o período que eles começaram, que retomaram o Estado de Israel, refundaram o Estado de Israel e vieram até hoje criando assentamentos, expulsando palestinos das suas casas, tomando território, criando guerras, tudo. Por causa disso, na perspectiva dela, a atitude do Hamas não seria vista como violência própria e simples. Seria vista como uma violência seria uma violência, mas uma violência meramente reativa. Então, primeiro, ainda que você considerasse isso, não estou dizendo que o Estado de Israel está certo, não. Pelo contrário, eu concordo com o Vilela. Quando o Estado de Israel faz isso, ele está agindo de forma terrorista. Ponto final. Mas eu vou classificar você como um sujeito à esquerda ou o que seja. Não interessa o que você vai classificar. A verdade é essa. Se você adota uma atitude terrorista, você é um terrorista. Não interessa se você está... se algumas pessoas te defendem por causa da visão messiânica, etc. Independente. Se você adota uma atitude terrorista, você é um terrorista. E por causa disso, o Hamas, quando adota uma atitude terrorista, é terrorista. É simples assim. Então, acreditar, ao menos na perspectiva dela, que porque Israel sempre, todo esse tempo, fez isso, então quando o Hamas faz isso, ele não pode ser classificado como terrorista, porque não seria equivalente, isso é uma bobagem. Isso é uma estupidez. Colocando de forma bem simples assim, é uma estupidez. O ataque do Hamas não visa os soldados israelenses, via de regra, né? Ou melhor, esse ataque que ocorreu no 7 de outubro, esse ataque visou a população civil. Eles invadiram o território, levaram pessoas e fizeram algazarra, né? Eu não vou colocar o que fizeram aqui, porque o Vilela já colocou e o YouTube não gosta de algumas palavras. Mas, enfim, a dificuldade dela de reconhecer isso é gritante. E o pior, a outra feminista que está ao lado dela fazendo a defesa, esse joguinho de palavras, as duas, né? Esse joguinho de palavras com o intuito, não, que não é bem assim, etc. E é por causa disso que o Vilela, e com bastante razão, está furioso com isso. Ele está bastante incomodado com isso. E o pior, não dá para elas, por exemplo, usar aquela carta do isso é machismo, isso é misoginia, etc. Porque qualquer coisa que você discordar é machismo, é misoginia, você está praticando mainstream, sei lá, essas palavras aí. Por quê? Porque ele é o dono do programa. Se começar com essa palhaçada, ele te manda embora. É isso, é a realidade. Ela já mudou o tempo dela, agora é a nossa vez de falar. Defender, por exemplo. Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, que eu não tenho acordo nenhum com isso. Eu acho que o estupro é usado, inclusive, como tática de guerra, de submissão de povos. Eu não tenho acordo com isso. Mas quem faz isso é o povo de Israel. Agora é minha vez de falar, querida. Desculpa. Você não consegue... Eu não tenho nenhum acordo com isso. Veja, se for... Não, o que ela quer dizer é que não concorda com isso, né? Mas se tu não concorda, se você não concorda, por que você não demoniza logo a atitude dele? A atitude não é terrorista? Diga logo, é terrorista. Ponto final. É simples assim. Agora, se você tem uma resistência em admitir que um ato terrorista é terrorista, é porque em maior ou menor grau você concorda com isso. Está colocado? É simples. Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos e duas medidas? É porque são dois pesos e duas medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. É isso mesmo. Você tem direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Vamos discutir com a pessoa. Quanto tempo falta pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, pergunta pra eles lá. Então, repete a pergunta e ela continua de onde foi. Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Tá, e pausando faltam quando 3. ela falava em cima. É. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente só isso. isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso. de mim, Vilela, não tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom.
essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi assentamentos ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, a gente não eu queria deixar bem claro, só isso. E eu acho importante deixar isso bem claro, né, que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da Mandy em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento, inclusive, está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele é brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer a Cais Hussein, o conteúdo dele é muito bom, de Palestina. Ele vai voltar da Palestina, se quiser convidar ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje, e daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Que eles estão perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino, que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, então, mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz para falar, o que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado, é só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível, com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Olha, eu gosto de pontuar o seguinte. Veja bem, a Sardá, essa outra que falou, não essa que ficou com dificuldade para dizer que o Hamas era terrorista, mas a Sardá, logo de início, se vocês foram perceber, aqui no minuto... deixa eu ver, logo no início, eu vou colocar aqui. Ela aparentava estar concordando com a lógica do argumento, com o argumento, melhor dizendo, da outra pessoa, que é a que estava com dificuldade de defender, com dificuldade de dizer, não, eu sou contra o Hamas. Mas, curiosamente, após a pressão de Vilela sobre a outra feminista, quando ela começou a falar, ela já modulou o argumento dela, não, que eu sou contra o Hamas, porque ele é burguês, que não sei o quê, mas logo no início ela não estava bem assim. E outra, ela fez a mesma coisa que essa feminista aqui, só que ela fez de outra forma, é uma forma mais inteligente. Não, mas você tem que entender também que tem muitos palestinos morrendo, o Hamas foi criado para isso, e ele está sendo financiado, e que, como posso dizer, me veio a memória agora, não, é que não tem soldados do Hamas morrendo, só tem soldados de Israel, ou seja, quando ela pontua isso, ela está dizendo o seguinte, que não há uma guerra equivalente, sabe? Existe um lado um exército, o outro lado é um povo, simplesmente isso, que está sem condições de se defender, está sendo agredido. O Vilela não foi capaz de perceber isso aqui, esse joguinho de palavras por parte dela, e de perceber que ela, na verdade, ela está defendendo aqui o Hamas, embora ela esteja dizendo, não, que é burguês, que não sei o que, mas logo no início,
Veja aqui esse ponto. Que ela está falando aqui, essa menina começou a falar aqui, vamos ver aqui. Ó. A gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político. Olha lá. Tem outro ponto aqui, que se a gente for evoluindo, o Vilela começa a fazer pontuação, ela... Aqui. Levado adiante. Meu Deus, não é uma Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu não matar. tenho acordo que você estupre, etc. Então era uma festa, numa rave que ia sair atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma erro coisa justi- há um erro décadas. justifica o outro. Não, Deus, não. outro. Sangue de Jesus tem Ai, meu poder. Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela def- Portanto, Não, vamos não para outro assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não- Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra começar. Não, é que ela tá falando isso. Pergunta Pelo amor pra de mãe Deus. Desculpa, sobre o que ela tá Essa sardaí é muito esperta. Ela é muito esperta. Vocês perceberam? Que ela estava concordando com ela. Nesses dois pontos que eu coloquei aqui, ela estava concordando com ela. Depois da pressão que o acosto que o Vilela deu na outra feminista, ela, quando foi falar, lá no final, quando o tempo foi para ela, não, que eu sou contra o Hamas, que eu sou contrária a essa atitude do Hamas, mas se não fosse por isso, pode ter certeza que ela estaria defendendo. Muito esperta ela. Enfim, se você concorda com o que o Vilela falou, com o que a feminista falou, independente, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever, de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo para que o YouTube possa levar a mais pessoas. E além disso, mais uma vez, reforço a ideia do seguinte: o canal está precisando, eu tenho interesse de trazer mais conteúdos de forma mais rápida e além disso, com uma qualidade de áudio melhor, mas para isso precisa de um áudio, de um microfone melhor. Se você puder, atenção ao meu amigo que fez uma crítica ao vídeo anterior dizendo que eu estava me ligando. Se você puder, aí você faz uma doação, qualquer valor, no meu Pix aqui, o QR Code, ou então aqui na descrição que vai estar aqui o link do meu Pix. Então você faz, se você puder. Ninguém é obrigado, ninguém está aqui, se não puder fazer isso, não faz, ok? Bem, era isso, senhores. Agradeço a todos, mais uma vez, pela quantidade de visualizações do vídeo anterior. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.